tarde! Estamos começando agora mais um Jornal do Estudante. No bloco de hoje, iremos abordar temas mais propícios de caírem em vestibulares e Enem, já que estão tão próximos de ocorrer. Bom, o primeiro tema que iremos abordar hoje é sobre a evolução das teorias atômicas. E para explicarem melhor, fiquem agora com Maicon Santino e Renata Guim. Boa tarde, Michael. Boa tarde. Bom, hoje você está aqui para falar sobre as teorias atômicas. Correto. E o que são as teorias atômicas e quais foram as diferentes transformações que elas sofreram ao longo dos anos. Bom, as teorias atômicas foram criadas por grandes intelectuais e explicam a origem da matéria, que é o átomo. Os primeiros idealistas do átomo foram os grandes filósofos gregos Demócrito e Leucipo, que pensavam que se você dividir a matéria várias e várias vezes, chegará numa partícula indivisível, e daí vem a palavra átomo, onde A significa não e tomo significa divisível. Porém, nunca foi criada uma experimentação, até que Dalton comprovou o átomo com sua teoria. A constituição da matéria, o átomo, surgiu na Grécia Antiga, por volta de 450 a.C., a partir principalmente de Demócrito e Leucipo. O átomo só recebeu de fato um caráter científico a partir da chamada teoria atômica de Dalton. A teoria atômica de Dalton foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, pois serviu de base para outros cientistas conhecerem o átomo e suas características. Foi por meio de vários experimentos relacionados com a mistura de gases e do conhecimento dos trabalhos propostos de Lavoisier que surgiu a teoria atômica de Dalton em 1808. A teoria atômica de Dalton foi baseada em experimentos, mas nenhum desses experimentos conseguiu revelar o átomo claramente. Dalton nomeou seu modelo atômico de bola de bilhar, e por isso passou a representar os átomos com os elementos conhecidos em sua época, símbolos esféricos. Cada representação atômica que apresenta um detalhe específico indica um elemento diferente. Os livros e exercícios de nível fundamental e médio apresentam os átomos apenas por esferas diferentes. O químico francês Lavoisier afirmou em 1785 que em uma reação química massa se conserva, porque não ocorre criação nem destruição de átomos. A teoria atômica de Dalton comprovou esse fato, já que em uma de suas afirmações fala que o átomo é indestrutível. Sendo assim, se realizarmos a combustão do carvão na presença de gás oxigênio, teremos uma reação química entre um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Essa reação formará o gás carbônico, que possui exatamente os dois átomos que compunham a substância antes da reação. Joseph John Thomson nasceu em Manchester em 18 de dezembro de 1856. Ele foi um físico britânico e se tornou conhecido como o pai do elétron, por ter descoberto essa partícula. Em 1898, Thomson propôs uma teoria sobre o átomo, a qual derrubou a teoria de Dalton de 1808, que dizia que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Thomson afirmava que o átomo era uma esfera neutra, onde era composto por uma grande esfera positiva com pequenas esferas negativas acopladas, os elétrons, os quais se organizavam uniformemente por toda a esfera positiva, havendo uma repulsão mútua entre essas pequenas partículas, e não eram fixos, podendo transitar entre os átomos. Por conta dessas características que Thomson descobriu, ele comparou o átomo com um pudim de passas. Para montar sua teoria, Thomson utilizou um tubo de raios catódicos de Giesler e Crookes. Neste tubo, quando um gás rarefeito em baixa pressão é submetido a uma alta tensão elétrica, é produzido um feixe de luz, composto por cargas elétricas que parte do polo negativo, o cátodo, e vai em direção ao polo positivo, o ânodo. Com esse experimento, Thomson percebeu que quando os átomos desse gás rarefeito eram submetidos a uma alta tensão, seus elétrons eram desprendidos e viajavam em direção ao polo positivo, produzindo um feixe de luz, concluindo a existência do elétron. Seu modelo atômico era baseado na lógica, onde como havia uma partícula positiva e outra negativa, as duas se juntariam. Ernest Rutherford nasceu na Nova Zelândia em 1871. Foi um físico e químico neozelandês naturalizado britânico, que se tornou conhecido como o pai da física nuclear. Em um trabalho no começo da carreira, descobriu o conceito de meia-vida radioativa, provou que a radioatividade causa a transmutação de um elemento químico em outro e também distinguiu e nomeou as radiações alfa e beta. Revolucionou a teoria atômica ao desenvolver o modelo denominado de sistema planetário e que, em linhas gerais, vale até hoje.
O modelo atômico de Rutherford, ou modelo planetário, sugere que o átomo apresenta o aspecto de um sistema planetário, onde os elétrons giram em torno do núcleo de forma semelhante aos planetas que giram à volta do Sol. Para montar sua teoria, Rutherford realizou uma experiência utilizando uma fonte radioativa para emitir partículas alfas, um contador Geiger e uma fina lâmina de ouro, onde ele mediu o número de partículas alfa que atravessaram esta folha. Porém, ele percebeu que, embora muitas das partículas atravessaram a folha, um número muito pequeno de partículas alfa eram refletidas ou sofriam desvio por esta folha. Com base nisto, Ernest Rutherford montou a sua teoria, afirmando que o átomo não era apenas uma esfera maciça de carga elétrica positiva incrustada com elétrons, como dizia Thomson. Sim, que o átomo teria, na verdade, um núcleo de carga elétrica positiva de tamanho muito pequeno em relação a seu tamanho total, sendo que este núcleo estaria sendo rodeado por elétrons de carga elétrica negativa, os quais descreviam órbitas helicoidais em altas velocidades. Apesar dos avanços, o modelo apresentava erro, o qual é apontado através da teoria do eletromagnetismo. As partículas com carga elétrica emitem uma onda eletromagnética quando são aceleradas. Seguindo o modelo de Rutherford, é o que aconteceria com o elétron, que neste caso perderia energia e cairia sobre o núcleo, mas não é o que acontece. O modelo atômico continuou em evolução e Niels Bohr completou a lacuna que havia no modelo de Rutherford. Por esse motivo, esse modelo é chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. A descoberta do nêutron aconteceu no ano de 1932, com o físico inglês James Chadwick. Utilizando a conservação da quantidade de movimento, realizou uma experiência que comprovou a existência do nêutron. No entanto, 12 anos antes deste acontecimento, o célebre cientista inglês Rutherford já tinha previsto a existência dessa partícula. Segundo ele, uma possível ligação de um próton com um elétron originaria uma partícula sem carga elétrica, mas com massa igual à de um próton. A essa partícula ele chamou de nêutron, mas não tinha certeza da sua existência. A experiência que Chadwick realizou consistiu basicamente em fazer com que feixes de partículas alfas se colidissem com uma amostra de berílio. Nessa colisão, apareceu um tipo de radiação, que levaram muitos cientistas a acreditar que se tratava de raios gama. Após realizar vários cálculos, James concluiu que não se tratava de raios gama. A radiação invisível era formada por nêutrons. Para comprovar que realmente se tratava de nêutrons, Chadwick mediu a massa dessas partículas, pois, segundo Rutherford, elas tinham massa igual à de um próton. Certo. Na época dos filósofos gregos, as pessoas acreditavam e seguiam essas teorias porque elas eram ditas por pessoas mais sábias. Porém, ao longo dos anos foram surgindo novas teorias que acabaram derrubando as anteriores. E hoje a que a gente utiliza é a de Rutherford. E a gente pode afirmar com certeza absoluta de que a sua teoria é 100% correta? Não podemos afirmar com total certeza, porém é a mais aceita pela comunidade da química e a mais utilizada nas escolas e universidades. E se alguém for capaz de apresentar uma nova teoria com estudos e experimentos, a nossa concepção de átomo pode mudar. Mas eu acho difícil, pois a primeira foto de um átomo de hidrogênio foi publicada recentemente, mostrando o núcleo e a eletrosfera. Essa é a primeira foto na história de um átomo de hidrogênio e essa é a foto de um átomo de estrôncio, que está sendo segurado quase imóvel por um campo gravitacional provindo de 2 eletrodos de metal, e está visível, pois está num fundo preto, sendo iluminado por uma luz violeta azul. Muito obrigada, Renata e Michael. Agora iremos para um breve comercial e no próximo bloco falaremos sobre as principais doenças de 2018.